A abominação da desolação, o sinal profético da grande tribulação. Em Mateus capítulo 24, versículo 15, Jesus profetizou: Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, estar no lugar santo, quem lê, entenda. A profecia da abominação da desolação é um dos sinais mais impactantes do fim dos tempos. Jesus, ao falar sobre os últimos dias, citou o profeta Daniel, destacando esse evento como um marco na cronologia escatológica. O que realmente significa essa profecia? Como ela se cumpriu no passado e como se manifestará no futuro? Ao examinarmos Mateus capítulo 24, Daniel capítulo 9 e Apocalipse capítulo 13, perceberemos que essa profecia aponta para um tempo de grande tribulação, apostasia e a revelação da manifestação do anticristo. Essa mensagem traz 5 pontos fundamentais para compreendermos a seriedade dessa profecia e nos prepararmos espiritualmente. Primeiro, o significado da abominação da desolação. O profeta Daniel, no capítulo 9, versículo 27, profetizou dizendo: E ele firmará a aliança com muitos por 1 semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. O termo abominação da desolação teve um cumprimento parcial na história com Antíoco Epifânio IV, que profanou o templo do Deus vivo ao sacrificar um porco no altar do templo, ao ídolo de Zeus, no lugar santo, em 167 a.C. No entanto, as escrituras apontam para um cumprimento futuro desse evento, quando um líder ímpio, identificado como o anticristo, cometerá uma profanação semelhante. Ele se apropriará do templo reconstruído em Jerusalém, instaurará um sistema de adoração perversa e perseguirá os fiéis que permanecerem após o arrebatamento. Jesus Cristo, ao mencionar essa profecia, indicou que seu cumprimento marcará o início da grande tribulação, um período de grande angústia nunca visto antes. Segundo, a urgência da fuga. Em Mateus capítulo 24, versículos 16 a 18, Jesus disse: Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. E quem estiver sobre o telhado, não deixe atirar alguma coisa de sua casa. E quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes. Jesus alerta aqueles que estiverem na Judéia a fugirem sem demora ao perceberem esse sinal. A grande tribulação, a apostasia e a revelação do anticristo marcarão tempos de extrema aflição. Essa ordem enfatiza a urgência do perigo iminente, ressaltando a necessidade de vigilância e prontidão. Os que estiverem na Judéia devem fugir para os montes, pois a perseguição será implacável. Quem estiver sobre o telhado não deve descer para pegar algo, enfatizando que não haverá tempo para salvar bens materiais. Quem estiver no campo não deve voltar atrás, demonstrando que qualquer hesitação pode ser fatal. Essa urgência reflete um tempo de caos global, onde a sobrevivência espiritual e física exigirá dependência total de Deus. Terceiro, o sofrimento dos mais frágeis. Em Mateus capítulo 24, versículo 19, Jesus disse: Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Jesus lamenta por aquelas que estiverem grávidas ou amamentando naqueles dias, pois enfrentarão provações ainda mais severas devido à sua vulnerabilidade em meio à grande tribulação e à intensa perseguição sob o domínio do anticristo. Seu lamento revela a compaixão divina diante do sofrimento que sobrevirá nesses tempos difíceis. Essa observação também aponta para o sofrimento generalizado que afetará todas as classes sociais. Em Mateus capítulo 24, versículo 20, Jesus em seu sermão profético disse: E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Aqui Jesus continua advertindo sobre a grande tribulação e a perseguição que ocorrerá sobre o domínio do anticristo. Ele exorta os santos que estarão na terra naquele período a orarem para que sua fuga não aconteça no inverno nem no sábado, evitando assim dificuldades ainda maiores nesse tempo de grande aflição. O inverno representa dificuldades como frio intenso e escassez de recursos, que tornarão a fuga ainda mais dificultosa e desafiadora.
Já o sábado, principalmente para os judeus ortodoxos e conservadores, é um dia sagrado de descanso com diversas restrições que podem limitar a mobilidade e dificultar a sobrevivência. Ao mencionar esses desafios, Jesus destaca as adversidades que poderão ser enfrentadas, sejam elas causadas por barreiras naturais ou por restrições religiosas impostas pelo contexto judaico. Na passagem citada, vemos a importância da oração e da preparação para aqueles que enfrentarão as grandes adversidades que virão ao mundo, reconhecendo que, durante a grande tribulação, a dependência da orientação e do socorro de Deus será absoluta. Quarto, a relação com o governo do anticristo. Em Daniel capítulo 7, versículo 25, ele profetizou: "E proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues na sua mão, por um tempo, e tempos, e a metade de um tempo." Isso mostra que o anticristo estabelecerá um sistema de controle global, perseguindo os santos e impondo uma religião idólatra. Apocalipse capítulo 13, versículos 16 a 17. O evento da abominação é o momento em que ele se coloca como Deus no templo, exigindo adoração. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 4. Isso resultará em uma perseguição implacável contra todos que recusarem seu governo, especialmente os crentes que permanecerem no mundo após o arrebatamento e o remanescente de Israel que será salvo ao final da grande tribulação, quando Jesus retornará em glória em sua segunda vinda. Quinto, a urgência da preparação espiritual. Jesus disse: "Quem lê, entenda." Mateus capítulo 24, versículo 15. Precisamos discernir os tempos e permanecer firmes na fé. Em Apocalipse capítulo 13, versículo 16 a 18, fala da imposição da marca da besta, um controle total sobre a humanidade. A igreja deve estar vigilante, rejeitando todo engano e vivendo em santidade. A advertência de Jesus sobre a abominação da desolação é um chamado à vigilância e à preparação espiritual. Devemos permanecer firmes, atentos aos sinais dos tempos e confiantes na promessa do Senhor. Assim como os crentes do primeiro século precisaram discernir os tempos e agir, também devemos estar prontos para enfrentar os desafios dos últimos dias e preparados, aguardando o arrebatamento da igreja. Finalmente, de que lado você está? Estamos nos aproximando deste tempo profético e o mundo já está se preparando para a manifestação do anticristo. O Senhor nos chama à santidade, vigilância e total dependência dele. O arrebatamento é iminente e pode acontecer a qualquer momento. Você está preparado para encontrar o Senhor nos ares? Ou será pego de surpresa e deixado para trás para enfrentar a grande tribulação, a perseguição e até mesmo a morte, sob o controle e poder do anticristo? Diz o Senhor: "Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas." Apocalipse capítulo 3, versículo 22. Portanto, queridos, ouça a voz do Espírito Santo. O noivo está voltando para arrebatar a sua noiva. É tempo de estar preparado. Amém. Bem, queridos, chegamos ao final do 14º episódio desta série. A profunda expectativa, a vinda do Senhor e o fim dos tempos em Mateus 24. Se você ainda não se inscreveu em nosso canal, inscreva-se agora para não perder o 15º episódio. Nele você aprofundará seu conhecimento sobre este tema escatológico tão essencial para a sua vida espiritual, ampliando o seu discernimento, promovendo o seu crescimento e fortalecendo sua fé para que esteja plenamente preparado em santidade para o arrebatamento. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, deixe seu like e sinta-se bem-vindo. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Amém.